Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos de volta para o estudo de mais uma lição bíblica da escola dominical. Quero louvar a Deus pela sua vida. E neste momento nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como tema Dons de Poder. Lição de número 4, de 25 de abril de 2021. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Graças a Deus que nós chegamos a mais uma lição bíblica, esta lição de número 4, Dons de Poder. Lembrando que na lição passada nós vimos os dons de revelação. Nessas categorias, agora nós vamos ver a categoria dos dons de poder. Entre eles, nós já podemos adiantar o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. O texto áureo da lição de número 4 nos diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Já a verdade prática nos diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Glória a Deus! Esta sim é também uma verdade. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Estamos estudando aqui os dons espirituais e nessa segunda categoria, nessa classificação lá de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, nós estamos vendo hoje os dons de poder. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e do versículo 9 ao versículo do número 11, que nos diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus! Exposta é a leitura bíblica, que será o texto base desta lição de número 4 no dia de hoje. O objetivo geral desta lição é examinar os dons de poder. Já os objetivos específicos, aqueles que têm que ser atingidos ao final de cada tópico, é definir o que significa o dom da fé, evidenciar biblicamente os dons de curar, discorrer a respeito do dom de maravilhas. Graças a Deus. Muito bem. Então, partindo para a nossa introdução, nós já antecipamos aqui o que o autor da lição ele nos traz acerca da vida do ministério terreno de Jesus, que foi um ministério repleto de milagres, não é? E principalmente curas. Porém, a igreja do primeiro século também operou grandes maravilhas no poder do Espírito Santo. E Jesus, da mesma forma como ele curou, ele concede à igreja do Senhor, aleluia, dons espirituais, para que a partir, aleluia, desses dons, nós possamos desenvolver, a igreja possa avançar na terra em poder. Louvado seja o nome do Senhor.
Infelizmente, alguns fazem mau uso das dádivas divinas. Porém, este não é o foco da nossa lição. Nessa lição, nós estaremos estudando a respeito dos dons de poder, que são extremamente necessários à Igreja do Senhor, necessários à vida da Igreja. E se você deseja receber, lembrando, esses dons de poder, os dons espirituais, eles são para a glória do Senhor e proporciona automaticamente a edificação da igreja. Portanto, nós devemos buscar com fé em oração. O tópico de número 1 nos diz assim: o dom da fé. Vamos cuidar do dom da fé no tópico de número 1. Relembrando, na categoria de dons de poder, nós temos o dom da fé, nós temos os dons de curar e nós temos o dom de operação de maravilhas ou o dom de maravilhas. Então vamos lá para o dom da fé, que está em 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9. Bom, fé, de acordo com Hebreus, capítulo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. O capítulo 11 de Hebreus, todos nós conhecemos, é aquele capítulo da Bíblia que trata dos heróis, é a galeria dos heróis da fé, onde traz histórias, conta acerca de vários homens da Bíblia. E ali aparece acerca dos seus feitos com os nomes de cada um, né? Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas, aleluia, sendo a nossa fé em Deus fundamental para a operação de maravilhas. Bom, na verdade, este dom, antes de adentrarmos aqui na fé como dom, nós temos aí na Bíblia alguns tipos de fé. Existe, por exemplo, a fé natural, que é aquela fé comum a todos os homens. O homem tende a acreditar em alguma coisa. Ora, se o homem é composto de corpo, alma e espírito, o espírito do homem tem sede de Deus, o espírito do homem tem sede de adorar algo. Bom, quando alguém encontra o verdadeiro Deus, automaticamente ele vai adorar a Deus. Mas enquanto isso, ele adora qualquer coisa. Ele adora aquilo que lhe é oferecido. Os índios, por exemplo, eles adoram o sol, porque aqueles que não conhecem a Deus, eles veem no sol algo sobrenatural, algo lindo, algo perfeito, tão admirável que eles passam a adorar. Porém, a fé natural ela é encontrada em todos os homens. Nós temos também, aleluia, a fé salvífica. A fé salvífica, como o próprio nome já diz, é a fé que os homens precisam ter para receber a salvação, aceitando, crendo no sacrifício de Jesus e o aceitando como Salvador. Há ainda na Bíblia a fé como virtude do Espírito Santo. Não é verdade? Nós encontramos na palavra de Deus a fé como virtude, que também tem um significado aí de fidelidade. E nós temos aqui também a fé como um dom espiritual. É esta fé que nós estamos ou iremos estudar neste dia, nesta lição. A fé como dom. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Aqui é o comentário do autor da lição.
Eu diria, quem sou eu para discordar de Elinaldo Renovado, né, autor desta lição? Todavia, penso eu, que independentemente do realizar coisas, o dom da fé não necessariamente está atrelada à realização. De certa forma, eu não posso confundir o dom da fé com o dom de curar, com o dom de operação de maravilhas. Eu preciso fazer essa separação. Quem tem o dom da fé, tem o dom da fé. Quem tem o dom de curar, tem o dom de curar. Quem tem o dom de operação de maravilhas, ele tem o dom de operação de maravilhas. Ora, se Deus concede a uns o dom da fé, não quer dizer necessariamente que essa pessoa vai realizar ou, ao mesmo tempo, ter o dom de curar. Pode ser que sim. Pode ser que Deus conceda, ao mesmo tempo, o dom da fé e o dom de curar, o dom da fé e o dom de operação de maravilhas. Mas eu preciso fazer esta separação, que o dom da fé nem sempre está atrelado a realizar. Ou seja, eu creio, eu tenho uma fé sobrenatural concedida por Deus. Eu creio que vai acontecer. Porém, esse realizar, esse acontecer, pode ser futuramente, pode ser através de outras pessoas. Eu creio que Deus vai acabar com essa pandemia. Eu creio que Deus vai providenciar para o homem estratégias, inteligência para ele descobrir a cura para esta enfermidade. Ora, eu posso ter um dom sobrenatural de crer além da fé comum, além da fé natural, além da fé salvífica, além da fé como virtude do Espírito Santo, do fruto do Espírito que todo homem que aceita Jesus tem. Aqui é um dom sobrenatural para crer no milagre. Eu creio que Deus vai fazer, mas não necessariamente por mim, não através deste dom da fé que eu tenho. Repito, eu posso ter, sim, os dois dons, da fé e ao mesmo tempo de curar. E usar essa fé para curar, né? Logicamente é Jesus quem cura, mas através do dom, né? E ao mesmo tempo o dom de maravilhas também. Mas não necessariamente eu preciso, como eu vou repetir, eu não preciso realizar coisas sobrenaturais que transcendem a esfera natural, certo? Como se fosse uma obrigação, como se fosse algo comum, algo natural. Aquele que tem o dom da fé, essa fé, ela pode ser através de outras pessoas a realização. Aquele que tem o dom de curar não quer dizer que tem o dom da fé. Deus concedeu apenas o dom de curar, os dons de cura, melhor dizendo. E temos aí o exemplo bíblico do dom da fé. Aqui o autor da lição, ele traz, por exemplo, o Mar Vermelho, quando Moisés, ali para o povo não ser destruído por Faraó, Deus diz para Moisés que dará o livramento, e Moisés, ele diz, não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Né? Nós temos aí um exemplo de fé na Bíblia. Nós temos outros exemplos de fé, porém, né, no Novo Testamento nós temos, como já vimos em outras lições, essa plenitude. Né? Nós temos através dos dons espirituais coisas que nós não podemos necessariamente atribuir a questões do Antigo Testamento, a situações do Antigo Testamento, porque aí nós incluiríamos Abraão,
que creu em Deus quando ele falou e disse para ele sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Noé acreditou que Deus mandaria o dilúvio. Aparentemente, nós temos aqui exemplos também de uma fé sobrenatural, de uma fé além da normalidade, além do comum, além do natural. Todavia, no Antigo Testamento, nós não temos essa questão tão detalhada ou tão exposta como temos no Novo Testamento, não é? Graças a Deus. Ok, os dons da fé, né? Os dons da fé, ou o dom da fé. Nós vimos aí o que significa, o que é a fé como um dom, e ao mesmo tempo, exemplo bíblico do dom da fé. Tópico número 2, dons de curar. Aqui eu já quero fazer uma observação que Paulo, ele ao escrever sobre esses dons de curar, está a palavra dom no plural, dons. Alguns autores interpretam que esses dons estaria associado à questão de as pessoas receberem ou existirem subdivisões do dom de curar. Por exemplo, alguém receberia um dom para determinado tipo de enfermidade, outro receberia para um outro tipo de enfermidade. Embora não possamos avançar nesse sentido e confirmar de forma concreta, né, afirmando que estes dons no plural, porém, tem certo sentido, visto que algumas enfermidades, eu diria que não seria necessário, vamos dizer assim, tanta fé, ou melhor dizendo, algumas enfermidades são menores, ou aparentemente mais simples, enquanto existem doenças incuráveis neste momento, quando aquelas doenças em que os homens ainda não conseguiram desenvolver, estudar a cura. O que são os dons de curar? Está no subtópico número 1. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Não são poucos os testemunhos que nós encontramos, não somente na palavra de Deus, mas também no nosso dia a dia. Nos nossos antepassados, no século passado, nós sempre ouvimos histórias de pessoas que receberam a cura. Eu não estou aqui e nem quero adentrar no mérito de histórias, ou histórias que surgiram acerca da Igreja do Senhor quanto aos dons de curar. Eu creio num Deus que faz o aleijado andar. Eu creio num Deus que faz o surdo ouvir. Eu creio num Deus que faz o cego enxergar. E o Jesus que nós servimos é o mesmo Jesus que passou aqui na terra e que curou várias pessoas. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Veja que o autor da lição aqui, ele desenvolve esse tema, informando que o dom de curar, ou os dons de curar, ele tem uma necessidade ou um objetivo específico de atrair as pessoas para Cristo. De que o não crente, que quando ouve, porque a gente sabe que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Muitas pessoas, como eu, ouvi a palavra de Deus e criei e aceitei a Jesus. No entanto, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas precisa de algo mais,
para despertar a fé. Muitas pessoas, às vezes, precisam ver. Veja o caso lá do paralítico que foi colocado pelo telhado aonde Jesus estava. Quando Jesus o curou, curou a sua alma, o libertou e disse: os teus pecados te são perdoados, começaram a murmurar. Por que começaram a murmurar? Porque visivelmente não tinha acontecido nada, embora nós sabemos que o mais importante havia acontecido no interior daquele homem. Mas quando Jesus manda que ele levante daquela cama, então todos ali param, se atemorizam e percebem. Por quê? Porque eles viram. E a partir daquele momento, muitos acreditaram em Jesus e nas suas palavras. Da mesma forma, no subtópico número 2, a redenção e as curas. Logicamente, o crente, ele redimido pelo Senhor, não é uma garantia. Aqui é interessante porque muitas igrejas, infelizmente, pregam a cura ou pregam a salvação, pregam Jesus como uma situação para resolver todos os problemas e aquela pessoa nunca mais ter problema, nunca mais ter enfermidade. E nós sabemos que não é bem assim. Não é porque nós fomos redimidos que agora nós não teremos mais enfermidades. Não é assim. Enquanto nós não recebermos um novo corpo imortal e incorruptível, nós estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Infelizmente, o maior propósito que nós temos que entender na salvação é que tudo isto aqui é terreno, tudo isto aqui é passageiro. A nossa vida, nosso corpo físico vai passar, mas a nossa eternidade, a nossa redenção nos propõe uma eternidade com Cristo, independentemente do que passamos ou deixamos de passar enquanto estamos no corpo mortal, no corpo físico. A necessidade desses dons. Veja, os dons de curar, eles são necessários à igreja da atualidade. Por quê? Vivemos num mundo incrédulo. Infelizmente, se ouve a palavra de Deus muitas vezes distorcida, ou muitas pessoas não têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas quando alguém recebe o dom de curar, antes da realização do milagre ou depois que ocorre o milagre, é sempre acompanhado de uma pregação da palavra de Deus. Então, mesmo no mundo incrédulo, em que a medicina oferece aparentemente solução para tudo, no mundo em que as pessoas acham que não precisam de Deus, mas quando eles se veem diante de um milagre, eles mudam de opinião. Os médicos que desenganam um servo do Senhor e aquele crente vai para a igreja, ora, clama a Deus e faz como aquele rei Ezequias, que diz: Senhor, lembra-te de mim, de que eu andei na tua presença. Automaticamente Deus, assim como fez com Ezequias, ele ouve a nossa oração e quando ele quer, ele concede a cura. E esta pessoa, este irmão, volta para o médico, faz exames e o médico constata que ele está curado. Ora, irmãos, quem pode fazer isso senão Jesus? E diante dessa situação, o médico, ele tinha tanta convicção do resultado que ele diagnosticou. E ele para e ele diz: realmente aconteceu um milagre. Glória a Deus. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sarar todas as doenças, todas as enfermidades. Os dons de cura, eles servem como um
testemunho, eles servem para demonstração do poder de Deus, não em qualquer lugar, não com qualquer pessoa, mas concedido aos servos de Deus. E eu já disse nas lições anteriores, imagine um coxo que entra na igreja e sai andando. Imagine um cego que entra na igreja e sai enxergando. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. No tópico de número 3, os dons de operação de maravilhas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O dom de operação de maravilhas. Ora, este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas, diz aqui o autor da lição, altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis ou impensáveis. Aqui, irmãos, este dom, ele vai além da cura. Além daquilo que é aparentemente possível. Porque talvez uma cura de uma enfermidade, os médicos dizem conseguir. Eles conseguem realizar, mas aqui não. Dom de operação de maravilhas, ele traz aqui como exemplos bíblicos Jesus. Jesus repreendeu, por exemplo, o vento e o mar, os aspectos naturais, domínio sobre a natureza. O homem, ele pode dizer que tem domínio, já criou por exemplo, uma vacina aí para o coronavírus, mas controlar o mar, controlar o vento. Aí o homem se humilha, o homem se dobra, o homem se prostra, o homem se esconde diante da força que Deus tem sobre a natureza. Às vezes, num evento, numa praça pública, se alguém começa a perturbar, se chega alguém com algazarra, alguém querendo bagunçar, chamam a polícia e a polícia resolve. Ou se alguém afronta outra pessoa, eles também afrontam da mesma forma e buscam resolver aquela situação. Reclamam de tudo, mas quando começa a chover naquele local, eu não sei, de repente alguém pode até reclamar, mas o certo é que todos procuram abrigo e ficam calados, ficam quietinhos, esperando a chuva passar, porque ele não tem domínio sobre a chuva, sobre os aspectos naturais. Mas Jesus, ele provou que ele tem domínio sobre a natureza. Da mesma forma, os exemplos que o autor traz aqui sobre Jesus, como um dom, operação de maravilhas deste dom, ele traz o exemplo de Jesus ressuscitando a filha de Jairo, ressuscitando a Lázaro e ressuscitando o filho da viúva de Naim. Eu classificaria ainda como um dom de operação de maravilhas, né? Sempre nos vem à mente o milagre ali do profeta Eliseu. Eliseu fez um machado flutuar. Veja, não são dons de cura, né? Não é um dom da fé, não faz parte do dom do ministério de profeta que ele exercia, mas, acredito eu, um dom sobrenatural, um dom que pode ser considerado de operação de maravilhas, que nós podemos ver ali no profeta Eliseu, quando ele fez aquele machado, um pedaço de ferro, flutuar. Todos nós sabemos que ferro, ele não flutua. Da mesma forma, ressurreições, tanto com o profeta Eliseu, quanto com o profeta Elias. Distorções no uso dos dons de curar e de operações de maravilhas. Distorções, ou seja, nós não muito distante vemos em nossos dias aquela questão de muitas pessoas na verdade, usando Deus para determinar, decretar, exigir cura dos enfermos.
Ora, nós somos seres humanos limitados, nós somos dependentes de Deus. Nós não podemos decretar. O dom de curar, o dom de operação de maravilhas, ele não é dado para alguém de forma aleatória. Alguém que vai ter esse dom para sair por aí ressuscitando. Não, é tudo de acordo com a vontade de Deus. Jesus, ele cura quem quer. Ele ressuscita quem ele quer. Não é? Glória a Deus. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, né? Diz aqui o autor da lição, sempre haverá outros milagres. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não os homens. Se eu estou na igreja hoje e o Senhor me concede este dom, entra um cadeirante e ele sai caminhando, é lógico que amanhã, no próximo culto, a igreja vai encher de cadeirantes. A igreja vai encher de pessoas enfermas. Eu lhe pergunto, será que essas pessoas vão sair curadas? Jesus, ele tinha este poder. As pessoas iam até Jesus porque era o próprio Deus. Ele tinha compaixão dos enfermos e ele os curava. Mas isso não quer dizer que se o Senhor nos conceder hoje alguém com um dom de operar maravilhas, hoje não quer dizer que amanhã vai acontecer. Claro, se assim ele quiser, tudo isto é possível, porque a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus. O nosso serviço está à disposição de Deus. Nós nos colocamos à disposição do Senhor e Ele nos usa de acordo com a sua soberana vontade. O cristão, repito, não tem autorização para determinar, decretar ou exigir cura dos enfermos. Senhor, eu exijo. Quem somos nós para exigir de Deus? Né? E quando alguém aparece na igreja e o Senhor nos concede, ou o Senhor concede a alguém orar e aquela pessoa ser curada, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que será algo cotidiano ou que será uma rotina na vida daquela pessoa. Porque quem opera os sinais, quem opera as maravilhas é o Senhor e não os homens. E nós temos ainda exemplos de homens de Deus que testemunham milagres, que testemunham o dom de maravilhas em algum momento da sua vida. E aqui eu peço permissão do meu pastor José de Jesus, irmão, não é? Para citar um exemplo que aconteceu, né? Um testemunho que ele conta do que ocorreu quando ele, dirigindo uma igreja, uma mãe, ela chega com o seu bebê morto no seu colo, desesperada, e lança nos braços do pastor José, e esta criança volta a viver. Eu creio, porque Deus, ele é o mesmo, e ele queria, naquele momento, operar aquele milagre. Naquele momento, foi a vontade de Deus ressuscitar aquela criança. Aleluia! Glória a Deus! Façamos uso dos dons de poder para propagar, irmãos, acima de tudo, o Evangelho de nosso Senhor. Não é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar seguidores nas redes sociais. Estes dons não é para a autopromoção daquele que recebe o dom. É para a glória de Deus e para propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Para concluir a nossa lição, Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação
do Evangelho, anunciar Cristo através das suas obras. Muitas vezes, como eu disse anteriormente, o homem precisa ver. E Deus, ele quando quer, ele mostra que ele é Deus. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe no estudo desta lição bíblica e que peçamos a Deus estes dons espirituais para a sua glória e para a edificação da igreja do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade de transmitir a tua palavra, Senhor, este estudo de mais uma lição. Que estas vidas que estão assistindo sejam ainda mais abençoadas, que o Senhor os conceda dons de curar, que o Senhor os conceda o dom da fé, que o Senhor os conceda o dom de operação de maravilhas, para a tua glória e para a edificação e crescimento da obra do Senhor na terra. Pai amado, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe. Quero aproveitar e não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar aí o seu like, não esqueça aí de distribuir, de compartilhar o nosso material para que mais vidas possam ser alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus, através da palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe a todos e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.